Bom dia, Débora. Bom dia, tudo bem? Tudo. Você fala aí de São Paulo, é? Sou de São Paulo. Ah, legal. Fala aqui de Natal, no Ah, Rio Grande do legal. Norte. Você vai apresentar? Isso. Eu sou o trabalho na área de projetos. Ah, legal. Daqui a pouco o professor deve estar entrando aqui. Aí me tira uma dúvida, Débora, quando Hum, começa. Pronto, a minha obrigação no Congresso, aí depois que eu apresentar, né, fazer o registro, aí depois eu recebo o certificado de apresentação, né? isso. Aí, é, eu sou a pessoa que vai apoiar na sessão, né? E o que foi passado é o seguinte: se você quiser fazer uma apresentação, você pode, só que até 8 minutos, né? Ou você pode passar o vídeo. Aí é da sua definição, o que você preferir, entendeu? Que é aquele vídeo que o SEMEAD solicitou de até 8 minutos, ou caso você não queira passar o vídeo, você faz a sua apresentação no PowerPoint, durante também Sim, esses sim. 8 minutos, tá? Entendi. Entendi. Eu não Então sei o não é que você vai o optar. moderador que apresenta, não, né? O vídeo. Não, Ah, eu que compartilho o vídeo, né? isso. Ah, perfeito. Entendi. Aí pronto. O rito é o seguinte, aí, né? Depois da sessão, apresentação, né? Aí é a obrigação que eu tenho, é porque é a primeira vez que eu estou participando, né? Eu Eu também, não- eu também. Na verdade, a minha primeira participação como voluntária aqui do SEMEAD, né? Mas o que me foi passado é isso. Ou você opta pelo PowerPoint, né? A apresentação é de 8 minutos, ou o vídeo, aí fica sob a sua escolha. Perfeito. E aí quem dá a pontuação é o professor, né? Que é o professor Cláudio Luiz, que é Entendi. da FGV aqui, né? Da Escola de Administração e de Empresas aqui de São Paulo. Aí vai ter apresentação, todo mundo vai fazer sua apresentação, né? Passar o vídeo, aí depois tem a discussão, né? Assim, até uma coisa, por exemplo, assim, tem alguns aqui dos artigos, né? O seu, qual que é a temática? Desenvolvimento, qual que é o tema Isso. do seu? O tema do meu projeto é desenvolvimento de um modelo Ah, de tá. alocação e previsão de recursos, entendeu? O código 942 está aqui. É, deixa eu até acessar aqui. Aqui no caso o que me subiram é o seu artigo, né? Tá aqui o seu artigo é escrito e você tá como a segunda pessoa que vai apresentar. Não me colocaram um vídeo aqui submetido, me colocaram o seu trabalho mesmo. Hum. Aí você vai preferir fazer o quê? Só para eu saber. Esse é o vídeo. Aqui, o vídeo? Tá, Isso. ok. Deixa eu até deixar Olá, limpo. bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom tudo bom, dia. colegas? Tudo Cláudio, bem? Marco. Bem, Tudo bem, Simas? tudo bem, Fábio, professor? bom dia. Tudo bem? Bom dia. Débora, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Simas, estou no Mackenzie hoje, hein? Ah, tá aí? Intervalo aqui. Ah, qual do campus? Estou em Genópolis, centro de São Paulo. Ah, o meu campo. Débora, você tem os vídeos com você aí? Professor, eu tenho aqui, na verdade, que está carregado no sistema aqui do SEMEAD.
Mas eu Uhum. estava até falando com o Fábio, né? O Fábio Francisco, por exemplo, o dele está carregado o trabalho escrito e não o vídeo. Então, aí Tá, ele falou que no caso o Fábio, ele vai apresentar um vídeo, então acho que seria melhor no caso dele ele compartilhar, né? Caso tá, seja a opção dele o vídeo, né? Que o que foi me tá. repassado é que ou é passado o vídeo ou uma apresentação de até 8 minutos. Sim. Então, Inclusive ontem, no finalzinho da tarde, eu recebi um e-mail dizendo, olha, se quiserem passar o vídeo, passa o vídeo, já está gravado e tal. Ou se quiser apresentar ao vivo, também pode, né? sim, Desde que tome cuidado com o tempo e tal. Então, a gente pode optar aqui também, até porque a nossa sessão é das 8h30 até as 10. Como nós sim, temos 3 apresentações, a gente pode até, de repente, fazer mais do que 8 minutos, que cada um faça 15, por exemplo, tem um tempo ainda, né, razoável para a gente fazer a discussão. Então, perfeito. para o Simas e para o Fábio, eu até pergunto, vocês querem, de repente, fazer a apresentação ao vivo ou você prefere deixar o vídeo rolar? Vocês O aqui vídeo são está os nossos... disponível, Débora, o meu vídeo, que é o Dinâmica, ele está disponível. Porque eu vi o vídeo do Fábio, que interessante isso, eu vi o vídeo dele. Também Assisti. eu vi dos colegas. Então, aqui na minha seção aparece o artigo, não aparece. Então, eu acho que seria melhor vocês compartilharem aí da máquina de vocês, caso vocês prefiram que seja o vídeo ou a Sim. apresentação, enfim. Porque aqui como que É, funciona, né? No eu queria deixar CML vocês super à vontade para decidir, tá? O que for é melhor para na vocês. escolha de vocês. Eu prefiro o vídeo porque eu sou prolixo e ficar 8 minutos. Ah, Esse controle de 8 minutos é um terror para mim. para você É, foi um tormento, então. Foi. Eu tive que gravar umas 3 vezes aquele vídeo porque passava dos É 8 minutos. Então, foi tanto esforço para conseguir fazer os 7 minutos e não sei quantos segundos lá. É um bom treino para sua banca de doutorado depois, né? Você vai ter 15, 20 Pois minutos, é, né? isso é um problema. Não, Do legal. mestrado já foi, mas eu consegui. Não, legal. verdade. Então, Simas passa o vídeo. Fábio, você Também pode prefere o passar o vídeo, se vídeo. achar? Tá, então a gente passa o vídeo também. Legal. E tem o Irapuã, certo? Que ainda Ele não não está chegou. por aqui ainda. Tá, mas a gente pode também perguntar para ele, aí vai ter tempo à vontade, né? Se tiver algum Sim, problema técnico, eu tenho aqui os slides, aí eu aplico. Sim, Eu preferia realmente o vídeo, até por respeito aos 8 minutos esses, né? Que Isso. estão estabelecidos. Aliás, 8 minutos, professor, é cruel, né? o modelo é Por cruel. que 8? Por que não 10? Por que não 9? E por que não É, 7? Verdade. É que se você pegar algumas sessões, eu estava vendo aqui, tem sessões que tem 6 apresentações, 7 apresentações. Aí, se você não botar os 8, isso vira um negócio pois é. interminável, né, cara? Mas tem um número mágico, eu acho, também. Sabe o quê? Eu andei uma época participando de sessões de pitch, né, de pedido de investimento, e eles têm um número mágico de 7 minutos. Não me pergunte por quê, é 7. Sei lá. Um número Então, acho que bonito, são os números mágicos aí. Bom, cabalístico. pelo meu relógio aqui são 8h32. Eu estava esperando mais 3 minutinhos para ver se o Irapuã chega. De qualquer forma, vamos combinar aqui então a sequência. Olha, a sequência está assim, pelo que eu tenho aqui do site, tá? O primeiro trabalho é o Comunicação Digital em Timizagens em Arranjos Flexíveis de Trabalho, que é do Simas. Depois, desenvolvimento de um modelo de gestão de recursos financeiros, que é do Fábio. E, por último, seria do Irapuã. O que vocês acham da gente começando? A seu critério, professor. Porque Sim. provavelmente vai chegando mais gente, né? Normalmente vai chegando mais gente. Se vocês quiserem, então a gente pode esperar 2, 3 minutinhos. Estamos com tempo, estamos tranquilo. Podemos esperar então, professor, até porque o professor Irapuã estava com problemas de energia elétrica, não sei. Explicação, sim, De sim. repente É, aconteceu eu isso. acho justo esperar um pouco, né? Tá. Então, vamos combinar? Agora são 8h33. A gente espera até 8h40. É muito? não, Pode tá ok. ser, tranquilo. Acho que tá ok, né? Então, E a gente fica aqui escondidinho, né?
Se alguém chegar, a gente avisa. Quando for 8h40, a gente começa com a apresentação do Simas. Isso, e aí só, professor, deixar ressaltado que aí vocês compartilham da máquina de vocês o vídeo, tá? Porque o que eu tenho aqui é através do link do CMEAD, eu não consigo copiar, não Eu tenho... também não tenho. Estava procurando aqui. Se eu É, compartilhar o vídeo aqui, nós vamos ter problema de som, né? Não sei como é que vai funcionar isso. Geralmente eu tenho problemas quando compartilho um vídeo. Então, eu acho que eu vou fazer a apresentação, então. Paciência. tá. E você, Fábio, vai ser o vídeo ou vai ser... Você falou que ia ser o vídeo, né? Eu vou tentar, né, passar o vídeo, se não der certo, aí entra com os slides. Tá bom, Podemos fazer combinado. isso também. Eu posso tentar passar o vídeo, né? Se não der, aí eu vou para os slides. O meu também só tem os artigos aqui, tá? Só para É, confirmar. Mas aqui, olhando aqui eu entro lá Achei. é Aqui, só ó. clicar naquele. É no botão do o desenho do YouTube. Já achei, mas aí eu posso compartilhar daqui, então. Ah, perfeito, então, professor. Tá vendo aí, ó? Deixa eu ver se eu entendi a mecânica, professor e Débora. Pronto. Vão ser apresentados, aqui no caso, o vídeo, vai ser apresentado o vídeo um, depois o vídeo 2, depois o vídeo 3, e só depois que entra o debate, é isso? Exato. Normalmente a gente faz Então, assim. então eu e o Fábio agora não temos uma ação nenhuma, só ficamos Não, aguardando. só assistir e se divertir. Perfeito, Show. perfeito. Vou pegar uma é, Ó, pipoca, então. então, eu consegui baixar os dois vídeos, tá bom? Então, 8h40, eu já entro com... Deixa eu só confirmar. Tá tudo aqui, então. Tá tudo certo. Aí eu já entro às 8h40, a gente volta e eu já entro com o vídeo, então. Ouviu sua voz aí, Fábio? Tô ouvindo, perfeito. Tá Pronto, conseguindo me escutar? maravilha. Sim, apenas ressaltando que no chat eu coloquei um link de avaliação da nossa sessão aqui, depois se vocês puderem ao final avaliar, tá bom? Ok. Ah, ó, legal, Irapuã chegando. pô, chegou. Sim, mas então a gente apresenta. Bom dia, Irapuã. Tá no mudo. Tá no Bom mudo. dia, Bom Seja dia, Irapuã. bem-vindo. tudo bem a todos? Tudo bem. Legal. Então, eu já estou aqui com os 3 vídeos, tá bom? Irapuã, a gente estava combinando que a gente começa mesmo às 8h40, para ver se chega mais gente, mais ouvintes, mais plateia, tá bom? Então, já consegui baixar os 3 vídeos, estão aqui, já fiz o testezinho. Aí, quando for 8h40, eu já começo compartilhando e a gente roda na sequência, né? Do artigo do Simas, depois do Fábio, depois do Irapuã. Fazemos os 3 vídeos e aí depois a gente faz, então, a abertura para perguntas e respostas. Tá bom? Tudo bem. Vou ficar aqui escondidinho, mas é coisa de 3 minutos, né? Vamos ver se chega mais gente aqui. Combinado. Tá bom? Nos vemos já já. Ok.
Muito bem, então, como diria William Bonner, em Brasília, 8 horas e 40 minutos. Bom, estamos nós aqui, então vamos oficialmente abrir a sessão de projetos de TI, tá bom? Pergunta, nós estamos gravando, vocês se importam que fique gravado? Sem problemas, professor. Sem problema. Tudo bem? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, eu vou começar pela primeira apresentação, vou colocar aqui no ar, que é a apresentação do CIMAS, né? Comunicação Digital em Times Ágeis, em arranjos flexíveis de trabalho, uma proposta de um framework. Eu vou, então, compartilhar o vídeo. Deixa eu só fazer o share, ele vai aparecer, por enquanto, um artigo. E agora aqui eu vou fazer a troca aqui. Só um minutinho. Opa, que eu fiz bobagem aqui, perdão. Aqui está o vídeo, então. Deixa eu colocar ele inteiro. Vou fazer um testezinho. Vocês ouvem, né? Sim. Então, agora sim. Vamos compartilhar ele inteiro aqui. Apareceu o vídeo. Vamos lá, então, a apresentação do CIMAS. Certo? Qualquer problema, me avisem, tá bom? Legal. Está sem áudio, professor. Não sei se os Está colegas... sem áudio? Não, tá sem Espera aí. áudio. É o problema que eu estamos aqui. enfrento quando tento compartilhar um vídeo e fica sem áudio. Ele tem uma pegadinha aqui. Pronto. Vamos lá agora. Olá, Agora sim? Sim. Agora sim. Então, como se diz na Globo, agora valendo, hein? sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Simas, doutorando em administração pela PUC do Rio Grande do Sul. Vou apresentar o artigo Comunicação Digital em Times Ágeis em Arranjos Flexíveis de Trabalho, uma proposta de framework. Esse artigo foi baseado na minha dissertação de mestrado e tem como coautor o professor Dr. Marcílio Chaves, também da PUC do Rio Grande do Sul. Devido a limitações de tempo, vamos dar apenas um breve overview no artigo. Nossa pesquisa procura entender como a comunicação mediada por software afeta a dinâmica dos times ágeis, trabalhando em arranjos flexíveis de trabalho, onde, ao menos em parte do tempo, os membros dos times estão trabalhando remotamente. Essa tendência de arranjo de trabalho foi significativamente potencializada pela pandemia de Covid-19, devido aos seus protocolos de afastamento, e tem se mantido como uma tendência para equipes de TI até os dias de hoje. Mas, no que pese a maioria dos estudos demonstrarem que os times ágeis se adaptaram bem ao trabalho remoto, sem perda significativa de produtividade, alguns desafios foram identificados. Por exemplo, redução da linguagem não verbal, o que pode afetar ou impactar o entendimento e a percepção de criticidade. Dificuldade de gerenciar e garantir homogeneidade em reuniões híbridas, né, onde parte da assistência está presencial e parte remota. Né? Como garantir a mesma experiência para todos? Redução das conversas fora da equipe e conversas informais, o que pode ter reflexo na colaboração, no compartilhamento de conhecimento, na própria cultura da empresa. Aumento na comunicação assíncrona, o que pode impactar na gestão do tempo e gerar um delay na tomada de decisão. Dado esse quadro, surge a nossa questão de pesquisa. Como a comunicação digital afeta a dinâmica dos times ágeis trabalhando em regime remoto ou híbrido? E o que podemos fazer a respeito? O objetivo dessa pesquisa é compreender
e gerenciar ou auxiliar no gerenciamento da mudança de paradigma na comunicação de times ágeis, para aprimorar sua eficácia em arranjos flexíveis de trabalho. A partir dessa compreensão inicial, propor um framework com os desafios e propor ações mitigatórias adequadas. Trata-se, portanto, de uma pesquisa pragmática e prescritiva. O método utilizado nessa pesquisa foi uma abordagem qualitativa, né, com 15 entrevistas semi-estruturadas que foram transcritas e aplicada a análise de conteúdo de Bardan, para identificar, classificar e relacionar as categorias de desafios da comunicação digital. Perfil dos entrevistados. Foram entrevistados profissionais de TI seniores, né, em média com 20 anos de experiência, atuando em arranjos flexíveis de trabalho, em média há mais de 4 anos, e com idades variando de 20 a 63 anos, com uma média de 41 anos, sendo que 50% eram gestores. Com relação aos arranjos de trabalho identificamos que 60% dos entrevistados atuam em trabalho híbrido e 40% em trabalho totalmente remoto. Dos híbridos, a maioria, 40%, trabalham predominantemente remoto, ou seja, mais de 50% do tempo remoto. Nenhum dos entrevistados estava trabalhando totalmente presencial. Nossa pesquisa resultou no framework Digital Communication Challenge, ou DCC, composto por 3 dimensões: tecnologia, equipe e gestão. Dentro da dimensão tecnologia foram identificadas 2 categorias de desafios: improvisação, uso de ferramentas não oficiais, e limitações técnicas das ferramentas. Na gestão, as categorias de desafios foram a necessidade de mais alinhamentos e feedbacks e o impacto no planejamento e na gestão do tempo. Finalmente, em equipes, as categorias encontradas foram a dificuldade de identificar a criticidade das situações, a falta de disponibilidade, dificuldade de comunicação com os técnicos remotos e a desumanização gerada pela diminuição da comunicação pessoal. Cada uma dessas categorias foi profundamente analisada no artigo e foram sugeridas ações mitigatórias para todas. De forma esquemática, foram criadas uma tabela para cada dimensão, conforme o exemplo que vou dar agora no próximo slide, né? Não temos tempo para analisar todos os itens, por isso vamos dar apenas um overview. O artigo detalha todas as tabelas, desafios, causas, consequências e ações mitigatórias, né? Neste exemplo da dimensão tecnologia, na primeira linha, são apresentadas as categorias de desafios, no caso, improvisação e limitação técnica. Na segunda linha, são apresentadas as principais causas e consequências dessa categoria de desafios. Por exemplo, causa: falta de ferramentas adequadas; consequência: uso de ferramentas não oficiais. Na terceira linha, são apresentadas as ações mitigatórias recomendadas. Por exemplo, buscar ferramentas mais populares. E na quarta e última linha, apresenta as referências que foram utilizadas. As contribuições, a contribuição acadêmica, a principal contribuição acadêmica é o próprio framework, cuja necessidade foi identificada na literatura. Além disso, foram feitas descobertas como a ocultação digital e cultura de disponibilidade, cuja a literatura reconhece a existência ou necessidade, porém sem determinar causas ou propor soluções. Também a dicotomia entre gestores e membros do grupo, com visões muitas vezes opostas sobre vantagens e desvantagens da comunicação digital. Do ponto de vista gerencial, a principal contribuição são as ações mitigatórias prescritas, né, por se trata de um framework prescritivo. Aqui alguns exemplos, né? O tratamento da ocultação digital, com medidas imediatas, como definição de faixas de horário e de disponibilidade dos membros do time, e de longo prazo, como promover uma cultura de disponibilidade. Perda de placeness e de singularidade, criando hábitos de trabalho remotos e momentos de descontração no início de cada reunião. Disseminação da cultura e do conhecimento. Nomear padrinhos para acompanhar novos colaboradores, principalmente no período de onboard.
incentivar o contato pessoal por meio digital, aumentando a segurança psicológica e evitando a vigia digital, por exemplo. Né? Bom, essa é uma ideia geral, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. Foi um breve overview da nossa pesquisa, agradeço demais o tempo de vocês e me coloco à disposição para qualquer contato através desse e-mail que está aqui embaixo. Muito obrigado. Deixa eu só derrubar a apresentação antes que ela comece de novo. Espera só um minutinho. Stop aqui. Meus caros, eu posso fazer uma sugestão para vocês? E vocês me dizem se é razoável ou não. Pode sim, E se a professor. gente, ao invés de passar todos os vídeos, a cada vídeo já comentasse 10 minutinhos? Para não perder o calor do vídeo. Como a gente está com tempo, o tempo é nosso e eu controlo aqui 10 minutinhos para cada um, né? Fazer seus comentários, enfim, tirar as dúvidas. Pode ser? Professor, até porque os assuntos são, pelo menos o meu e o do Fábio, por exemplo, são Sim, completamente diferentes, né? sim. Então, interessante. O Legal. professor Tá bom, Aguanta, legal. Vamos fazer isso então. Então, perguntas abertas. Eu só tenho 39 perguntas aqui, mas é coisa rápida. Se alguém quiser fazer antes que eu, por favor. Sim, mas eu gostaria de saber quais são os próximos passos a respeito da pesquisa. Eu também, professor. O Marcílio estava em Portugal, né? O nosso orientador, que o professor Cláudio conhece, voltou agora dia 30 nós agendamos uma reunião para a semana que vem para decidir os rumos, né? Porque, como eu expliquei ontem na sessão Sapiens, né? O meu anteprojeto, né, de doutorado era de uma coisa completamente diferente, era uma coisa mais ousada, né, na linha de estimativa de software e tal. Mas eu estou recebendo uma pressão grande, né, para manter a mesma linha que eu estava seguindo e tal, porque tem muita coisa ainda para adiantar, né? E é muito provável que eu acabe cedendo e siga nessa linha, porque é até mais cômodo para mim, né? Já que eu já tenho um pouco de background, né? Decidido isso, professor, a que linha a gente vai seguir exatamente, eu ainda não sei. Eu confesso que ainda não sei, ainda vou ter que buscar um pouco na literatura, ver, porque agora o desafio é diferente, né? Antes eu estava fazendo uma dissertação, né? Agora é uma tese, né? Então a tese tem que ser inovadora, tem que, né? Então o desafio é muito maior, né? E eu tenho que me preparar um pouquinho antes de tomar uma decisão aí. Aliás, conto com a colaboração do professor também, né? Pode deixar. Professor, Cláudio está no mudo. Perdão. Irapuan, se quiser fazer um comentário também, até porque está correlacionado com o seu trabalho. Não, provavelmente a gente vai unir forças em um determinado momento. Provavelmente. Né? Mas parabéns, Simas. Obrigado, professor. Legal. Sabe que depois que eu estava... rapaz, a gente lê os artigos, eu vou para casa pensando neles, né? Pego o trânsito em São Paulo, só vivo nessa desgraça desse trânsito aqui. Mas eu estava pensando uma coisa aqui comigo, Simas. E aí veja se faz algum sentido, talvez possa te ajudar em algum momento. Você fez um trabalho pensando em comunicação digital para um público de times ágeis. Bom, eu pensaria também o seguinte: a gente também tinha um público de times plan-driven, pessoal lá do PMBOK, a IPMA, por exemplo, e agora está surgindo um novo formato, né, metodológico, que é o método híbrido, que tem um pouquinho do ágil, tem um pouquinho do híbrido, tem um pouquinho do plan-driven e tal. Eu fiquei pensando o seguinte: se a gente tivesse, por exemplo, um time híbrido, no sentido de método, certo? Isso traria algum impacto ou dificuldade na questão da comunicação digital? Eu fiquei pensando, será que sim? Será que não? Por quê? Porque o teu trabalho
ele focou em comunicação digital, ele falou em cerimônias, tal, né? E nesse novo formato, como seria a interação do time e como é que essa interação demandaria comunicação digital ou seria impactado por ela? Não sei, eu não sei responder, mas é uma pergunta para se fazer. E talvez aí o que você possa fazer é buscar alguma teoria de comunicação que suporte isso, né? Se ela foi É, ratificada ou retificada. eu tenho o próprio estudo de caso meu, né? Porque como eu Uhum. gerencio uma fábrica de software em que 50% dos profissionais são de mainframe. Eles trabalham Olha aí. com linguagens procedurais, tipo COBOL, Sim. ou ferramentas tipo SIX, tal, que são Uhum. ferramentas de mainframe, de equipamento Programei de... SIX, hein? Rapaz, nem me conte. Veja bem, eu também. COBOL e SIX, PL1 não, mas Sim, o cliente está trabalhando programei também. com PL1, é? Então você tem esse time misto hoje já, né? Eu tenho isso, né? Então, quando o cliente trabalha com squads, né, com Uhum. esquadrões lá de times ágeis, mas tem que alocar profissionais de mainframe. Então, esses profissionais tiveram que se adaptar a ter os daily, até Sim. aquelas cerimônias todas, né? Não, e olho no olho, né? O face-to-face, que é uma das Foi, propostas do método ágil. então, o que a gente fez foi pegar o mainframe e adaptar ao ágil, né? Não o contrário, Uhum. porque teria Sim, sentido, né? para frente que se anda. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado, mas é uma experiência É. interessante. Não deve ser Uhum. muito comum, né? Não sei, né? Eu O sei que híbrido está em alta agora, né? Como teoria, inclusive. Como é que você define, por exemplo, quais são os métodos, quais são os eventos? E claro que isso vai demandar uma comunicação diferente do que a gente normalmente tem, né? Que a gente faz hoje. Então, talvez seja uma possibilidade, certo? e juntando aquilo que o professor falou ontem, né? A questão das gerações, né? Eu fiquei pensando nisso também agora, esses pensamentos noturnos, né? É, Isso é, isso é uma coisa bastante interessante, porque eu gostaria de saber. Então, se eu gostaria de saber, é provável que sim. há outras pessoas que estejam com essa Só, mesma. só um parênteses rápido aqui, tá bom? Eu tenho dois filhos, uma de 30 e um de 27. Mas quando eles eram adolescentes, logo que surgiu o iPhone e tal, um dia eu falei assim, gente, eu não entendo vocês. Vocês são irmãos, vocês moram um do lado do outro, vocês não se conversam? Aí minha filha falou assim, pai, como assim a gente não se conversa? Pai, gente, eu não vejo vocês sair do quarto um para o outro. Não, pai, a gente está o tempo inteiro aqui no WhatsApp conversando. Eu falei, meu Deus. É Novas muito diferente. gerações, novos modelos, né, cara? Então, isso tudo aparece na pesquisa, né? Assim, como é que a pessoa se relaciona com a comunicação e como é que isso pode trazer mais ou menos eficiência nas decisões de projeto, nos alinhamentos, né, e assim por diante. O mundo está bem diferente, professor. Eu tenho filhos adultos, né? E eu tenho um garoto de 11 Hum, anos. tá. Né? Uma diferença bem grande. Tenho filho de 40, tenho uma menina que mora nos Estados Unidos, que eu falei, tem perto de 40 anos também, 30 e poucos. E eles se falam também através do WhatsApp. E o meu filho mais velho e o meu filho mais novo, de vez em quando, através dos videogames lá, porque tem umas funções Sim. lá no videogame que eles conseguem. Então, de vez em quando, eles estão conversando através do videogame, né? Através dos jogos lá que eles compartilham. Não tente entender. Não tente É entender. uma coisa meio confusa para Vamos mim essa. acreditar que está dando certo, né? Mas eu acho que seria interessante discutir comunicação digital à luz do método híbrido. E aí eu sugeriria fortemente, né? Antes de você começar a fazer todo o teu trabalho de discussão do problema tal, buscar uma teoria de comunicação. Acho que isso vai te ajudar bastante também, né? Porque existe, né? Se você for no Google, escola do Google, que seja, você vai encontrar lá toda uma teoria sobre comunicação. Que a gente usa um pouco, pedacinho do PMBOK, mas tem mais coisa lá. Acho que vai te ajudar bastante. Ok, professor. Muito bem. Mais algum comentário, Débora, Fábio, Irapuã? Não? Então, Só, né, eu gostei muito do trabalho, Simas. Eu gostei muito que você colocou lá a contribuição gerencial, né? E também o framework, o modelo, também vai servir para alguns profissionais que trabalham com consultoria, né, no dia a dia, pegar, né, as contribuições gerenciais e ver a questão do uso de equipamentos não oficiais, né? Que é importante a empresa determinar, né, os equipamentos, a parte técnica, né, da hum, empresa, disponibilizar
a questão dos técnicos. Isso aí dá um norte, né? Para quem trabalha nessa parte no dia a dia nas empresas, né? De consultoria, isso, o framework vai ajudar muito nisso. Ou seja, não vão deixar por conta dos gerentes, porque senão a coisa não sai, né? Tem que alguém botar ordem na casa aí, né? É interessante que os três artigos eles têm uma conotação pragmática, né? Desses três Uhum, estabelecimentos. Pensa de projeto, né? O teu trabalho sim. também, o Fábio, que vai ser apresentado agora, né? Ele é totalmente pragmático. Ele tem lá uma proposta, né? Mas, bom, estou dando um Tá dando um spoiler, né? spoiler. Mas foi bom que você leu. É importante isso. Legal. Então, agora Verdade. eu vou compartilhar o trabalho do Irapuã. Deixa eu só ver qual que era a sequência. Perdão, trabalho Que do era o Fábio. outro rapaz. Isso, deixa eu só trocar aqui. Pronto. Deixa eu só ter certeza. Apareceu o trabalho do Fábio, certo? Vamos fazer aquele testezinho do som. Qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. Do SEMEAD, Ouviram? Sim, sim. Muito bem. Bom, então vamos lá. Mesmo modelo, eu solto aqui e depois a gente faz a discussão desse artigo, tá bom? Vamos lá, então. Bom dia, caros colegas do SEMEAD. Vou apresentar meu artigo com o tema Desenvolvimento de um modelo de gestão de recursos financeiros em projetos, elaborado com a ferramenta Life Cycle Canvas, aprimorando a previsão e alocação de receitas. Seção temática, gestão de projeto TIC, autores Fábio, Francisco sou eu, meu colega Leandro Aparecido e o professor Josué Vitor. E é nesse contexto de muitas incertezas, de uma atmosfera de rápida mutação, nessa era atual, ela impõe várias inúmeras restrições financeiras ao projeto como um todo, e a alocação de recursos para cada projeto, ela deve ser proporcional ao seu nível de complexidade. Para projetos com menor complexidade, não requer de tanta intervenção. Para aqueles com mais complexidade, com alta complexidade, é essencial que os gestores se envolvam diretamente na execução. E no mercado existem diversas ferramentas que estão disponíveis para apoiar desde o planejamento à execução para uma gestão eficaz de projetos, incluindo na prática a ferramenta Life Cycle Canvas, que elas vêm se destacando pela sua praticidade. E é nesse contexto, o estudo procurou implementar um modelo para a melhoria da alocação e previsão de recursos financeiros em projetos desenvolvido com a ferramenta Life Cycle Canvas. Na metodologia, pessoal, o estudo é de natureza quantitativa, que ele usa um projeto desenvolvido do método LCC, empregando a técnica PETS, com base no sistema de classificação de estimativa de custo, aonde a técnica PETS ela vai trazer os três o pessimista, o otimista e o provável, e o sistema de classificação de custo ele tem como alvo auxiliar os gestores em seus processos estimativos de seus custos, aonde ele vai seguir desde a classe 5 para projetos de menor complexidade, menos maduro, até projetos da classe 1 com mais maturidade, com mais informações. E aqui na metodologia, pessoal, eu trago essa tabela do sistema de classificação estimativa de custo, aonde ele faz essa divisão entre classes que vai da classe 5 para projetos com menor nível de maturidade, como mostra aí, de 0 a 2%, até projetos com maior maturidade, classe 1, que tem uma variação de nível de informação de 50% a 100%, com uma variação mais próxima dentro da realidade do custo provável. Também aqui dentro da metodologia, eu trouxe aqui a tabela do Life Cycle Canvas, já com o projeto que foi utilizado na pesquisa do artigo. Foi um projeto adaptado de Medeiros, onde ele traz um planejamento de um estudo sobre um projeto de infraestrutura, e a gente importou aqui para o LCC para desenvolver o artigo.
Para a elaboração do modelo para a melhoria de alocação e previsão de recursos financeiros em projetos envolvidos com a ferramenta Lifecycle Canvas, foi utilizada a linguagem de programação Python 3.8.5, junto com a plataforma Anaconda Spide 4.1.5. Esta auxiliou na elaboração e na execução do algoritmo para desenvolvimento do modelo do artigo. Na seção de resultado, pessoal, aqui na tabela 2, para os demais CTOs, observa-se uma discrepância acentuada entre a faixa de estimativa esperada ao menor custo versus o maior custo. A classe 5, ela pertence ao nível mais baixo de maturidade do projeto. Por isso que ela tem essa maior discrepância. Já na tabela 6, a classe 1, ela remete a um maior nível de maturidade de projeto, compreendido entre um nível de estimativa que abrange de 50% a 100%. Ela compreende uma estimativa detalhada sobre os custos e tarefas do projeto. Nessa classe, o modelo de estimativa apresenta-se muito próximo da estimativa proposta pelo projeto. Então, o valor ele fica muito próximo do valor proposto pelo projeto. Na seção de conclusão, pessoal, eu trago aqui que o custo de um projeto ele é influenciado por uma ampla gama de condições que inclui os custos específicos associados a cada uma de suas etapas, estimativas preliminares ou aquelas feitas em fases mais avançadas do projeto. Frequentemente, apresentam variações significativas nas margens de custos de sua execução. O modelo delineado neste estudo proporciona uma visão abrangente das estimativas de custo, menores e maiores ao longo das etapas do projeto, levando em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento do projeto. Este modelo pode ser aplicado com a ferramenta paramétrica para a gestão de custo em projetos baseados no Lifecycle Canvas. Entre os fatores limitantes de estudo, destacam-se a construção de um modelo baseado em informações de apenas um projeto específico que foi utilizado, e acredita-se que a implementação do algoritmo em múltiplos projetos com LCC poderia gerar uma estimativa e ajustes paramétricos com resultados distintos dos obtidos nesse estudo. Devido ao algoritmo ter sido desenvolvido exclusivamente para projetos implementados pela técnica LCC, não é viável replicá-lo em outras técnicas de gestão de projeto. Contudo, o modelo demonstrou ser promissor ao lidar diretamente com estimativas de custos em projetos baseados no LCC, pois o algoritmo pode oferecer respostas significativas através de novas simulações de projetos criados com o método LCC. E finalizando, pessoal, aqui eu mostro algumas referências bibliográficas do meu artigo, as principais, e queria agradecer a oportunidade de estar participando do Semeado, falando um pouco do meu artigo para vocês aqui, e espero em breve estar aí falando um pouco mais do meu artigo de forma mais completa e também compartilhando algumas informações e aprendendo com vocês, tá bom? Obrigado, agradeço a todos e até a apresentação. Muito bem, então eu vou derrubar já aqui o vídeo para que ele não volte a tocar. Pronto. Muito bem. Pois bem, então vamos lá. Tivemos a apresentação do artigo. Se alguém quiser começar com as dúvidas, com as perguntas. Irapuã já levantou a mão ali. Vai lá, se divirta. Tá bom. Primeiro, Fábio, parabéns pela apresentação, pelo tema. Eu sou entusiasta da abordagem Canvas, né? Inclusive, foi parte do meu doutorado, né? Foi o desenvolvimento de um modelo, né? Só que para jogos Legal. Legal. E assim, eu queria saber de vocês quais foram as impressões que vocês tiveram a respeito da utilização do LCC. Pronto. A impressão é a seguinte, como você bem sabe, né, se trabalhar com Canvas,
Eu já trabalho já faz uns 4 anos, né, com o modelo LCC em consultorias. Qual é a facilidade de você utilizar um modelo em Canvas, principalmente na área de projetos? A curva de aprendizado você consegue reduzir. Quando eu vou dar uma palestra, ou, né, numa empresa, ou para um público, rapidamente o pessoal consegue compreender todo o ciclo de projeto. E eu tinha uma grande dificuldade, né, principalmente na parte estimativa de custo em projetos, né, tanto projetos estratégicos, em projetos em gerais, em determinar a questão do custo. Então, isso foi uma inquietação minha, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade num mestrado profissional que eu faço aqui na UFRN. E aí eu disse, rapaz, por que não trazer o modelo Canvas, a gente elaborar um modelo, porque a gente vai poder montar esse modelo e quem for utilizar rapidamente, além de, né, diminuir a questão da curva de aprendizado, ele vai trazer, vai poder ser utilizado tanto na parte acadêmica como na parte gerencial. E vai trazer uma precisão na gestão tanto da alocação como na previsão. E aí, por pesquisa e sorte, eu consegui encontrar essas duas técnicas, né, que conseguiram se fundir, a PETS, onde ela faz os cenários, e a estimativa de custo, onde ele traz as faixas, né, de acordo com o ciclo de vida do projeto. Desde projeto lá com fase de maturidade muito baixa até projeto com a maturidade muito alta. E aí o Canvas traz essa do visual e também essa questão de encurtar a questão do aprendizado. Tá. Existem outros modelos, né, como o Project Model Canvas, do Finocchio Júnior, não sei se você conhece. Tá. Conheço. O que levou vocês a escolher o LCC ao invés do PMC? Pronto. O LCC, a gente escolheu o E só para LCC complementar, porque tem o modelo também do Robson Camargo, que é um outro livro que foi lançado de Canvas também. isso. O motivo de eu ter escolhido o LCC, é que eu sou aqui da UFRN, né? O criador foi o professor Manuel Veras e assim a gente já trabalhava com o modelo em consultorias, né? Então, isso facilitou a aplicação do modelo LCC num modelo de previsão e alocação, porque a gente já tinha essa experiência, tanto na parte acadêmica como na parte profissional. Então, isso ajudou bastante. Tá. E, para terminar, quais os desafios na aplicação do LCC? O que você sentiu, por exemplo, quando você fala em aplicar o LCC? Ah, é Canvas. Como que foi isso daí? Como que foi essa jornada? Pronto. O grande desafio, né, que eu acho que a sua experiência, né, você tem uma experiência maior que a minha. O grande desafio, pessoal, quando você fala em Canvas, o pessoal acha que é algo mais simples, não é tão robusto, né? É algo que não vai trazer todos os aspectos necessários para o modelo. Mas como o LCC ele traz tanto as práticas visuais, né, do Canva, mas ele também traz os métodos mais robustos do PMBOK. Ele está dentro do LCC, do Life Cycle Canvas. Então, isso ajudou a dar uma credibilidade a mais ao modelo, porque ele traz tanto a parte visual, mais simples, facilita o aprendizado, mas também ele traz todos as práticas mais robustas do PMBOK, desde o ciclo de vida, né, e todas as ferramentas que tem lá no livro de boa prática. Tá bom. Novamente, parabéns, tá? E sugere várias outras pesquisas aí a respeito de Canvas. Tá? Um abraço. Obrigado. Nada. Simas. Primeiramente, parabéns, Fábio, pelo trabalho, né? Dá para notar, assim, você faz consultoria, porque tem, assim, um leve toque de technical report, né? A gente vai lendo, assim, e dá essa ideia. Eu achei bem legal, não é uma área que eu domine muito, mas fica uma sugestão aqui, é mais a área do professor, mas de qualquer forma, né? Que é evidenciar as contribuições, né? Elas estão implícitas ali, tá? Mas quando você segue uma linha assim prescritiva, né, eu acho que você tem que evidenciar
essas contribuições, as contribuições acadêmicas, contribuições gerenciais, né, que estão implícitas, né, mas você tem que explicitar, porque acho que isso valoriza o teu artigo. Só uma pequena sugestão. No mais, é bem interessante, né? Ele é bem prático, né? Você tem ali toda uma linha, ele pode ser reproduzido, desde que siga os mesmos passos. Ele é relevante, né? Então, eu dou os parabéns, né? Só faço essa pequena contribuição aí, né? Até para valorizar um pouquinho aí o artigo. É isso. Parabéns. Agradeço, professor. Realmente, pelo meu viés muito, né, técnico e também meu mestrado, estou concluindo o mestrado profissional, realmente eu acho que esse é um ponto que eu devo atacar mais na minha dissertação e nos artigos futuros. Verdade, concordo. Muito bem. Bom, também vou dar parabéns para o Fábio, né? Escrever nunca é fácil, não existe isso, né? A gente tem 10, 20, 30 anos de professor e vai ter sempre dificuldade. E eu denotaria 3 pontos simples, né? Um primeiro ponto, para pegar um gancho no que o Simas comentou, de denotar a contribuição teórica, mas como sou mestrado profissional, isso é um produto tecnológico muito importante, né? E os caras que dão bolsas hoje em dia estão atrás disso, né? A gente conseguir gerar ciência que seja aplicável às empresas, já que o cara está botando dinheiro de CAPES, FAPES, essa coisa toda. Então, isso é muito legal. Um segundo ponto é que, assim, interessante, né? Veja, custo como área de conhecimento é da década de 60, década de 70, tá? E a gente continua com o problema de fazer gestão de custos em projetos, mas muito mais pela dificuldade de implementar alguma coisa que seja prática do que exatamente a questão teórica. A questão teórica está super bem resolvida, né? Mas a prática realmente fica difícil. E aí foi legal que você trouxe isso dentro de um Canvas, né? Então, isso é um ponto bem interessante. Eu fiquei pensando o seguinte, aqui, inclusive, pensando talvez até para o doutorado já, né? É assim, ó, eu tenho projetos que eu toco sem gestão de custos no Canvas. Isso me dá um certo resultado de desvio ao final do projeto. E se eu aplicar isto, né, efetivamente no projeto, será que o desvio diminui efetivamente? Será que eu consigo, então, gerenciar melhor? Então, isso pode dar um bom experimento, né? É como se a gente dissesse assim, igual tomar vacina. Tem um pessoal que tomou o placebo, tem um pessoal que tomou a vacina. A gente compara no experimento e vê o que foi o resultado. Isso pode ser um trabalho interessante, né? Ou seja, efetivamente, quando eu uso uma ferramenta dessa, eu consigo diminuir o desvio em termos de planejado e real? Acho que seria bem interessante testar isso aí, né? Acho que dá um trabalho bom. Legal? Muito bem, estamos dentro do tempo, tranquilo. Eu agora, então, vou fazer a troca aqui e vou trazer o trabalho do nosso amigo Irapuã. Vou só fazer uma troca aqui. Vou fazer o teste, vamos ver se funciona, tudo bonitinho. Comunicação de equipes virtuais em projetos de inovação tecnológica. Vocês ouvem bem? Sim. Sim. Então, eu vou trazer do começo e a gente assiste aqui, então. Vamos lá, então, a apresentação do Irapuã, que é a nossa última da manhã. Olá. Essa apresentação da pesquisa de comunicação de equipes virtuais em projetos de inovação tecnológica, problemas e potenciais soluções. Um trabalho da linha de gestão de projetos de TIC, em que estão envolvidos eu, professor Irapuã Glória Júnior, da PUC do Rio Grande do Sul, e o professor Marcílio, também da PUC do Rio Grande do Sul. Introdução, projetos. Os projetos são formas de execução das empresas para realizar inovações e poderem sobreviver. Então, cada alteração é gerado um projeto. Há diversos frameworks no mercado, tais como o Guide of Business Analysis Body of Knowledge, do IBA, e o Project Managed Body of Knowledge, Guide, do PMI. Há também as equipes virtuais, que elas tiveram maior força com o advento do C-19, a pandemia, em que as empresas fechadas tiveram que criar as equipes de um momento para outro, né? Então, são as equipes
normalmente presenciais se tornaram virtuais, e os meios possuem diversos tipos de perfis. Fundamentação teórica. Então, projetos de inovação tecnológico. Primeiramente, os projetos eles são compostos por um conjunto de ações com data de início e fim, criando um produto, serviço ou resultado exclusivo. Projetos de inovação tecnológicos são formas das empresas se perpetuarem. Tá? São projetos que agregam tecnologia de uma forma inovadora. Tá? Em um mercado consumidor dinâmico, a busca contínua de inovações é inevitável para que seja gerada uma vantagem competitiva por meio de novos produtos, serviços, processos, tecnologia ou mesmo modelos de negócio. Em relação à comunicação, é a troca de informações entre indivíduos e possui diversas dimensões. Nós podemos dividi-las pelo formato, se ela é formal ou informal, se ela é hierárquica, se é upward, downward ou horizontal, se é por procedência, se é oficial ou não oficial. E há desafios na comunicação, como falhas de segurança e equívocos na interpretação, mal entendidos nos aspectos culturais e logísticos, diferenças motivacionais. E em projetos de inovação tecnológica, a forma de comunicação ela pode afetar o processo de inovação. Então, estudar isso é muito importante para que a gente promova o sucesso de um projeto de inovação. Diante desse contexto de empresas demandando por projetos de inovação com equipes virtuais, locais ou globais, nós temos a seguinte questão de pesquisa. Quais os estudos realizados no estado da arte sobre gestão de equipes virtuais em projetos de inovação tecnológica com foco na comunicação e suas características? Temos como primeiro objetivo a identificação dos principais desafios em comunicações em equipes virtuais e potenciais soluções com base nos artigos selecionados. Método. Aqui nós utilizamos a revisão sistemática segundo Kishman. Então, foi definido em etapas. Na preparação, temos a etapa 1, que é a identificação da base de consulta. Aqui nós utilizamos a Scopus. A etapa 2 é definir os critérios de busca. Então, assim, o que será considerado? Artigos científicos, todos em inglês. Na etapa 3, definir os termos. Com base na questão de pesquisa, nós extraímos os termos principais e colocamos seus sinônimos. Na etapa 4, nós criamos a string com base na consulta e nos termos definidos. Aplicado a essa string na Scopus, ele nos retornou o equivalente à etapa 5, que são os artigos candidatos. Foram retornados 173 artigos. Na etapa 6, nós analisamos esses 173 aplicando os critérios de busca, os filtros. E isso nos retornou 48 artigos. A partir desses 48, em mãos, nós fomos para a etapa 7, que é a análise dos resultados, em que eu fiz a análise, eu fiz uma leitura minuciosa desses 48 artigos, fazendo todas as relações possíveis, extraindo as soluções, identificando os problemas e aglutinando. Tá? E, a partir disso, nós apresentamos esses resultados, né, na forma de tabelas, gráficos e outras formas. Como resultado, nós tivemos aqui a identificação dos desafios e potenciais soluções. Então, na primeira coluna, eu tenho os desafios. Então, falha de comunicação, falha de confiança e falha de integração com os stakeholders. Tá? Stakeholders, a gente pode entender todos aqueles que são envolvidos, né? Desde os membros até coordenação, enfim, todos que fazem parte são diretamente ligados à equipe virtual. Diante disso, eu dividi as potenciais soluções por meio dos desafios. Então, por exemplo, em falhas de comunicação, nós temos a apresentação, teve um artigo só que apresentou sobre normas de comunicação, em que criando uma padronização sobre a comunicação poderia melhorar, né, tirar alguns ruídos. Aqui o uso de videoconferências, né, videoconferências teve também a sugestão de avatar, tal. Então utilizar desse recurso visual para diminuir a falha na comunicação. E liderança transformacional, em que eu tenho uma troca de lideranças entre os membros da equipe, tá? Similar ao Scrum. Em relação à falta de confiança, eles falam sobre clareza dos papéis hierárquicos, então, assim, apresentar graficamente como que seria esses papéis, né, os cargos, as funções, e
a aceitação e respeito à diversidade por meio de reuniões virtuais. Então, essas reuniões virtuais teriam que ter a câmera aberta. Tá? Isso faria com que, segundo o autor, que teria maior aceitação e respeito de diversidade. Em relação à falta de integração com os stakeholders, a coordenação entre eles. Então, eu teria que ter mais reuniões virtuais com câmeras abertas, eu teria que ter maior comunicação via WhatsApp ou qualquer outro software de comunicação. Conclusões e discussões. Em relação às soluções que nós identificamos nas pesquisas, elas indicam sempre a aplicação de uma tecnologia. Tá? Quer seja uma tecnologia gráfica, quer seja um software, enfim. O que parece é que a bala de prata para todos os planos de comunicação é usar tecnologia. E talvez não seja bem isso. Tá? A comunicação em si ficou em segundo plano. Apenas um artigo que comentou sobre a criação de uma norma. Talvez isso seja realmente uma coisa bem interessante, né, de aplicar. Enfim, isso fica para futuros trabalhos. Tá? Mas isso ficou muito claro. Tá? O foco tecnicista, tá? Ao invés da comunicação. Nós entendemos, nós concluímos aqui que sim, os dois podem trabalhar juntos. Por que não? Essas são as principais referências utilizadas nessa pesquisa. Gostaria de agradecer a todos por assistirem essa apresentação. Muito obrigado. Muito bem. Deixa eu dar uns toquezinhos aqui. Ninguém derrubar lá. Vou tocar de novo. Pois bem, muito bem. Nós estamos abertos às perguntas. Eu deixo a plateia para a gente começar sempre, né? Simas. Parabéns, professor Irapuã. Já conhecia o seu trabalho. A gente já teve o privilégio de estar junto aí na sessão Sapiens de ontem, né? Então, eu não tenho dúvidas assim básicas no trabalho. Eu queria fazer um pequeno comentário e uma perguntinha, né? A questão, me lembrando lá da professora Miriam, lá de metodologia, né? Eu vi que o professor escolheu só o Scopus, por exemplo, não colocou o Web of Science ou outra base, né? Ele perguntar por quê? Por que só o Scopus, né? Eu sei, né, como que quando a gente pega Scopus e Web of Science, por exemplo, 90% é repetição. O Scopus tem muito mais, mas sempre tem uns 10% ali que são diferentes. Aí tem o Cielo, tem outras bases, mas as duas principais. Então, essa é a questão. A observação é com relação aos desafios, né? Que eu achei particularmente interessante, até porque é a minha linha de pesquisa também, né? E aí ver que os desafios, eles vão ao encontro, né? Quer dizer, eles coincidem, né? A gente vai olhando as pesquisas e encontra os mesmos desafios, né? Isso. O que fica variando nas pesquisas são as propostas de solução, quando tem, né? Na maioria não são pragmáticas, elas são só descritivas ali, colocam os desafios, mas não colocam. Então, eu acho bem interessante isso, né? E aquela ideia de complementação, né? Eu achei bem bacana. Eu vou dar uma olhada com mais cuidado aí né, naquilo que o professor viu, porque e coincidir, eu tenho a minha revisão sistemática de literatura, ela foi apresentada no ANAMPAD do ano passado, né? E ela é bem nessa linha, né? O professor deve conhecer, o professor Irapuã deve conhecer o trabalho, pelo menos eu acho que eu mencionei. E aí era nessa linha, foi na linha que descobri lá um gap para fazer a pesquisa. E aí eu vejo isso, né? Os desafios são semelhantes, né? Encontram lá todos mesmo semelhantes, né? Mas as propostas de solução, elas têm uma variedade. Aí tem questões culturais, tem questões tecnológicas, né? Tem uma série de questões aí para quando a gente propõe solução. A professora Patrícia, professora da Universidade Católica de Portugal, que Patrícia Tavares, participou da minha banca, né? Ela fez uma sugestão interessante, professor, que era
a, a ter soluções de acordo com o porte da empresa, né? Porque quando você propõe soluções, se elas têm um custo muito elevado, ou elas são complexas demais, elas não são adequadas para pequenas empresas, né? Então, tem soluções que são adequadas para pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Eu achei essa visão também interessante, professor, só quis colocar. Mas então, por que só Scopus, professor? Então, a pesquisa é um organismo vivo, né? A ideia é ele estar se evoluindo cada vez mais. Sim, eu precisava partir de uma premissa, então, assim, de uma base, então, a Scopus é a mais adequada, como você comentou, né? A outra, a Web of Science, tem muitas coisas similares. Então, nesse primeiro contato, a Scopus pareceu a mais viável, até para uma questão de otimização de tempo. A ideia é agregar outras bases também, né? Esse trabalho não parou aqui, né? Ele é apenas uma fase dele, né? E isso eu acho interessante até para os colegas, né? Quando você apresenta um trabalho preliminar, né? Num congresso, a ideia é que se evolua. Esse tipo de conversa que a gente está tendo é interessante por causa disso, pode dar outros insights aí e a coisa evoluir, né? Essa é que é a ideia, né? Então, inicialmente é isso. Sim, a ideia é agregar outros itens e estudar um pouco mais as vertentes, né? São propostas de solução, porque as soluções identificadas na literatura, né, não haviam comprovações. Então, a ideia é fazer a comprovação dessas possíveis soluções. E o que que eu até comentei no vídeo, né? O que se foi dito era simplesmente aplique a tecnologia e tudo bem. E não é assim. A mesma ideia, a escolha de todas, na figura 6 do artigo que vocês vão poder encontrar, existem várias categorias que foram geradas a partir do que foi descoberto nos 48 artigos, né? Só que eu analisei e falei, puxa, mas todas elas dependem da comunicação. Então, vamos estudar um pouco mais sobre ela. Eu acredito que você compartilhe com essa ideia nesse julgamento. Então, assim, tá, então vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Ah, então é só porque a tecnologia tudo bem. Não, não é assim. Se fosse assim, só o WhatsApp resolveria todos os problemas. E não é verdade, né? Nós temos um problema de cultural, nós temos várias situações dessas. Só que sempre eu encontro como enviar a informação, sempre encontro o meio. E não parece esse ser um problema hoje, né? A gente tem vários softwares que fazem isso, o próprio Zoom que a gente está usando aqui, né? Ele resolve o problema da comunicação, até o face-to-face, de certa forma, mas o que está sendo transmitido é que é o meu problema. É que eu acho que a gente deve olhar um pouco mais com cuidado, né? Eu até teve uma sugestão num dos artigos que comentou, podia mudar a forma de comunicação, do que fala, né? Do que é dito, né? Eu falei, puxa, mas não é só isso, né? Eu acho que aí começa um trabalho bem interessante em você normatizar algumas tratativas, colocar parâmetros nas conversas de forma em que você consiga uma homogeneização melhor da conversa, né? É uma padronização, não deixa de ser isso. Não é uma nova língua, né? Como o Orner comentou, mas seria essas sugestões de comunicação. Então, eu estaria trabalhando na origem e não no meio, tá? Pelo menos isso foi nós acabamos concluindo lá, e assim, tem bastante coisa para pesquisar. Obrigado, professor. Com relação a essa questão de um novo idioma, né, uma restrição, eu fui professor de algoritmos, né, lógica de programação e algoritmos. Lá, nos algoritmos, a gente tinha uma proposta de um português estruturado. O português estruturado é um português limitado a evitar as sutilezas da língua, né, que geram 500 interpretações. Aí tem alguns exemplos bem interessantes, depois eu posso mandar para o professor, né, de que, por exemplo, até uma pausa modifica todo o sentido, né, na língua portuguesa daquilo que está sendo expresso. Assim, eu tenho acho que um videozinho, eu tenho que localizar ele aqui, mas assim, à medida que você vai colocando pausas diferentes, você muda todo o sentido da frase, né? Então, quando o professor falou isso já ontem, né, eu me lembrei dessas questões, né, de como a língua é a maior criação do ser humano, mas ela tem sutilezas e armadilhas, né? E aí essas armadilhas elas se potencializam quando você não tem presença social relevante, né?
Às vezes você está distante, está né? É bem interessante isso, professor. Eu quero acompanhar seu trabalho aí. Obrigado. Muito bem. Fábio, quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Eu queria só, né? Gostei também bastante do trabalho, né, traz essa parte teórica, mas também a parte prática, né? Então a gente é um trabalho que eu também vou pegar e adaptar aos meus trabalhos de consultoria, né? Porque a gente sempre a grande dificuldade nas organizações, né? Eu acho que todos os professores também fazem algum trabalho de consultoria, é a parte de comunicação, né? O pessoal sempre está grande investimento na parte de tecnologia, mas esquece justamente a questão, deixa em segundo plano, como o professor no artigo falou, a comunicação. E é onde está, eu vejo onde está todo o gargalo. E aqui o senhor também colocou a questão de norma, né? Então eu acho que a normatização, né, da questão da comunicação com a tecnologia, fa- é, colocando ordem nisso faz bastante sentido. Eu queria que o senhor comentasse essa parte aí. Então, a padronização é importante para que o entendimento, independente da cultura, seja propagado, né? Então, de repente, não estou falando totalmente, né? Porque isso seria utopia, mas e também teria alguns aspectos negativos. Mas, assim, alguns termos serem mais usuais, tal, seria muito mais interessantes e fluídicos dentro da equipe. Muito Perfeito. bem. Quando você fala em padrão, na minha cabeça me vem uma frase mágica, né, que diz assim, cara, o combinado não sai caro, certo? Isso. Porque a gestão de projetos é feita das frases dos velhos sábios, né? O que é de todo mundo não é de ninguém, o combinado não sai caro, né? Coisas que a gente vai usando depois no dia a dia, mas acho que é basicamente isso. Irapuã, uma coisa que eu ia comentar contigo, depois eu fiquei pensando também ontem, eu estou fazendo uma pesquisa agora que é semelhante à tua, com outro tema, claro, mas que eu chamaria de uma bibliométrica, né? Então você pega lá, bota a chave, traz 300 artigos, aí separa. Eu percebi na tua fala que olhar minuciosamente os 48 artigos foi um certo sofrimento, certo? Porque, cara, é Foi. com artigo pra caramba. Você falou duas vezes a mesma coisa. Porque eu olhei os 48, olhei os 48. Então, eu estou fazendo um trabalho agora com um professor da Federal de Goiás, chamado Ricardo Limonge. Vale até a pena seguir esse cara na internet, tá? E ele está usando ferramentas como ChatGPT, Bard, Mistral, para fazer essas atividades de pesquisa, né? Então, o que a gente está pegando agora? Eu entrei no Scholar do Google, tá bom? Não fui na Epos e tal. Peguei alguns artigos, fiz disso um primeiro snowball, cheguei lá em 70 artigos naquilo que me interessa. Agora a gente vai pegar esses 70, vai colocar para dentro do ChatGPT e dizer assim, cara, separa para mim o joio do trigo e faz um apanhado para mim do que eu tenho de descobertas aí. E aí depois, com base nesses caras, é que você vai fazer um trabalho mais minucioso. Então a gente está testando para ver se isso tem um bom resultado. Em pesquisas de revisão sistemática e bibliométrica, eu começo a perceber que isso pode ser uma boa oportunidade. Assim, não dá para confiar cegamente, não é o caso. Mas ele já te faz um primeiro filtro, né? Ele já te dá uma boa ideia e aí você vai no que interessa de fato. Não sei o resultado ainda, a gente está testando exatamente agora. Mas eu sugeriria para vocês que vão fazer doutorado pensar em uso de ferramentas como generativa, pode ser legal. Cláudio, você enviou para o chat, não sei se você usou o chat, mas para a IA os artigos, os PDFs. Exato, inteiros. Tá. Isso. Você fez da forma mais segura. O que acontece? Existe Hum, uma outra IA chamada Skyspace, em hum, que você dá o tema, né, e ela busca os artigos que têm a esse respeito. Eu fui fazer alguns sim, testes e descobri que alguns não eram artigos, né? esse é o cuidado. É. Ou Outra são o que coisa. a gente chama lá de artigos cinzentos, né? Não é tão acadêmico assim, mas aí depois você separa. Não, sim, mas aí que tá. Quando eu coloquei explicitamente no prompt que eram artigos Uhum. científicos, né? Então, É, o próximo foi bem isso. E outra, eu descobri também algumas formas de escrita, né, que deixavam uma certa dubiedade, né? O português tem muito disso, né? sim. Então,
apesar de falar que falava sobre o tema, não falava, exatamente era o oposto, né? É. Então, assim, o Sky Space, nesse ponto, não foi uma boa experiência. Então, eu falei, vou deixar um pouco quieto isso. Depois, eu acho que até gera um artigo, né, a aplicação Sim. disso, mas aí eu acabei fazendo É, na raça mesmo. o que a gente está testando, experimentando, aprendendo, é que sim, você tem que ser específico com o ChatGPT. Primeiro, cara, dá um contexto para ele. Olha, eu já sou pesquisador do tema, já tenho um certo domínio, então ele vai achar que você é um novatão, né? Não, tem que dizer para ele quem é você, por que você está pesquisando aquilo. Então, o prompt ele vai aumentando e o cara vai filtrando. Agora, que ele traz coisas que não existem, ele traz, tá? Então, você tem que separar o joio do trigo, e aí é um trabalho nosso pesquisador que sempre vai acontecer, não tem jeito. E como dizem, né? Ele não erra, ele alucina. Exato. Assim, ó, Débora, não olha agora, eu vou fazer uma expressão aqui, tá bom? Isso. Bom, ele dá uma viajada assim, então. Mas, cara, ele ganha tempo, viu? E aí você, Sim. claro, você domina o assunto, você vai lá e separa o que te interessa, né? Mas E acho que o isso vai ser uma constante. Eu sinto que vai ser uma constante daqui para frente, né? provavelmente. O que vocês fizeram é mais, eu acho mais seguro de vocês enviarem a fonte, né, os PDFs, né? Eu acho Exato, muito exato. feio. Então, já teve um trabalho prévio, deu uma limpada e ele mandou para o cara, Sim, né, sim. para poder fazer isso aí. Legal. Qual Bom, software, muito professor, bem. que foi usado para fazer a análise dos PDFs? ChatGPT, ChatGPT, o comumzinho lá. Ele tem uma versão paga, não tenho ainda, eu vou comprar agora esse mês, tá? Mas ele usou uma versão paga, foi super bem, foi super Eu tranquilo. uso o chat PDF, né, que é um dos produtos Uhum. do grupo, né? Aí eu mando os artigos para lá e geralmente, e é bem isso que o professor fala, se a gente coloca bem específico o Sim, domínio, o que exatamente a gente quer, né? Pede para sim. entrar lá, epistemologia do artigo, ontologia, né? Uhum. Os postulados e vai colocando uma série de coisas e vai melhorando com o tempo. À medida que você vai Porque ele usando e está vai, aprendendo também, né? ele está aprendendo, exatamente isso, É, né? ele E, está e aprendendo. funciona bem, mas assim, para ter uma visão, um overview, né? Muito Exato. artigo, ele te dá um overview, né? Te coloca tudo dentro de um padrãozinho que você estabeleceu, aí pode fazer comparação, ou pode pedir para fazer quadros, né? É. Comparativos, né? O que Te não dá um pode é fazer como um aluno meu fez de graduação no TCC, que ele pegou o texto do ChatGPT e botou coisas, inclusive, na referência que não existiam. Aí não pode, né? ah, é um, Aí, como se diz, dá cana, certo? O é que é Tem um, legal, uma- desculpa, Diga, que eu ia Débora. comentar que eu utilizo o Habit Research. Hum, Ferramenta bem interessante, que aí de repente você pega um artigo bem pontuado, ele consegue tá. puxar todos os artigos que estão correlacionados àquela temática. Então, Ou seja, acaba. faz o snowball para você. Exato, então ele acaba fazendo meio que uma. Não, é uma revisão sistemática no sentido de checar as citações, né? Ver Uhum. correlacionado ao conteúdo e acaba ajudando no quesito agilidade mesmo, né? Uhum. Mais que Existe isso, né? É uma. assim, se você tem 48 artigos para poder citar, para poder fazer revisão, por qual deles eu começo? Aí ele vai te dizer quais são os melhores para citar, né? Exato. De novo, ganhei tempo. Uhum. Existe uma Irapuã? nova, existe uma especialização que está sendo feita agora que chama-se Prompt Engineer, que é exatamente o Sim. desenvolvimento disso e tal, que é uma forma também evolutiva, né? Você começa com um prompt e você vai melhorando, vai acertando, né? E como fazer isso da melhor forma. É um campo que eu estou fortemente inclinado. Olha, não pode falar isso para os alunos, tá? Mas eu digo, eu brinco, né? Que a inteligência artificial, na verdade, é burra, né? Porque se eu tenho que aprender a conversar com ela, ela não consegue aprender a conversar comigo, alguma coisa está errada. Então, você tem que se moldar ao que ela entende como uma linguagem inteligível, né? Então, ela é burra, eu E que sou ela que devia, inteligente. e ela que devia se virar, né? Exato, qualquer coisa que eu disser, ela que aprenda, ela que lute, né? Muito bom. Legal. Bom, então estamos dentro do tempo, tranquilo. Fizemos apresentações, boas apresentações. Parabéns. Espero vê-los na banca de doutorado, hein? Já estou torcendo por isso. Não o caso do Irapuã, que vai fazer o pós-doc dele, né? Mas para o Simas e para o Fábio, depois na banca de doutorado. Débora, quer fazer algum fecho?
Sim, na verdade, aqui só relembrando, né, que tenha os participantes aqui, a questão de avaliar a nossa sessão, está aqui no chat, se vocês puderem preencher uma pesquisa rápida, é mais por uma questão de mensuração aí do SEMEAD. É super importante. Fazendo agora isso. Muito bem. Minha gente, bom reencontrar vocês, conhecer o Fábio, Débora. Nos vemos. Com Esse mundo certeza. acadêmico é pequeno, hein? A gente vai se encontrando aí. Foi um imenso prazer conhecer o Legal. professor Se cuidem. Débora, Prazer é meu. professor Valeu. Capuã. Tá? Tchau, tchau. Valeu, foi Mas, muito bom, tchau. pessoal. Tchau. Vai. Até.